Fala pessoal, tudo beleza? Meu nome é Rodolfo Moreira e a gente continua aqui no nosso curso de Python para Data Science. Aqui a gente está com o Jupyter aberto, deixa eu só excluir ele aqui e deixar... Aqui a gente tinha colocado com Python básico, algumas coisas básicas, né? Vou colocar como Python para Data Science, depois pode ser que eu mude, tá? E aqui a gente está na aula 5 já, né? Tá, beleza pessoal, lá na nossa parte de desenvolvimento mais tradicional, onde a gente viu como funcionaria trabalhando com o VS Code, nós falamos um pouquinho sobre as variáveis, né? Falamos um pouquinho também sobre como determina as funções, vimos por que é importante uma função dentro do Data Science. Então aqui é a mesma coisa, tá? Dentro do Colab. Então se eu quero determinar uma variável A, eu atribuo ela ao valor 5 e executo. Posso abrir outro bloco de código e colocar um valor B, colocar como 10 e executo. E aqui no outro bloco eu posso fazer A mais B. Dar um print aqui nos dois. Vamos ver executar direto para ver o que ele vai fazer. Ele já retorna, eu não precisei nem dar o print, né? Então aqui nos blocos eu poderia juntar todas essas informações direto aqui no bloco. Deixa eu pegar aqui, deu uma enroladinha aqui, apertei as teclas erradas. A mais B, e aqui eu vou definir o A também. Às vezes a gente encontra alguns cálculos sendo executados direto assim no Python, tá? No Colab mesmo, no Jupyter, né? Então a primeira variável, a segunda variável, eu executo uma função. Então eu posso executar tanto por blocos e quanto sem blocos também. Não tem problema nenhum. Então, o que é uma variável mesmo? Ele é um objeto que recebe um valor. Esse objeto ele pode ser um objeto string ou ele pode ser um objeto inteiro, um objeto float, né? Um float seria basicamente um objeto que teria uma divisão. Deixa eu só... vamos deixar o seguinte, vou deixar esse primeiro aqui, e até deixar como nome, né? Vou subir, definições de variáveis. Vou escrevendo aqui, depois qualquer coisa eu corrijo e envio para vocês, deixo na descrição desse vídeo, tá? Mas, para a gente identificar, até estava falando sobre os tipos da variável, né? Nós temos a função type. Para executar uma função dentro do Python, nós temos essas funções que são executadas, que já é da própria interpretação do Python, que uma vez que ele está no ambiente, ele permite ser utilizada. Aqui eu passo A. Ele já deu para mim que é um tipo inteiro. Ou eu tenho algumas funções que são executadas quando eu passo minha variável e coloco ponto, e ele tem algumas funções que são relacionadas ao tipo de variável que eu estou utilizando. Então, como é um tipo inteiro, eu tenho essas outras funções aqui que eu posso utilizar, né, quando é necessário. Aqui eu só coloquei o ponto e ele aparece, tá? Para essa variável. Eu tenho essas funções que já... E outra, nós vimos sobre como criar funções, né, na última aula. Nós definimos lá uma função básica, criamos e executamos. Mas além dessas funções que a gente constrói, nós temos as funções que são da própria linguagem, como a gente viu no Python, né? Esse type aqui permite saber qual que é o tipo da variável, né? Se eu quiser agora definir uma outra variável, colocar como vai ser a variável C, vai ser igual 10.50, e eu quero saber qual que é o type dela, colocar como C aqui, ele já dá aqui como float, né, que é um valor flutuante, que é quando esse valor ele tem frações. E vamos aqui só utilizar, abrir um outro bloco de código também, vou colocar C e um ponto. Ele tem algumas funções aqui, não vi uma diferença entre as funções que ele tem com o tipo float e com o tipo int, né? São ambos variáveis de valor. Mas vamos definir aqui uma variável chamada nome. Ela vai receber o nome Rodolfo. E eu quero ver o type do nome.
ele deu str, né, que seria para a gente string, tá? Vamos ver quais são as funções que eu tenho dentro da variável string. Ó, que já altera um pouquinho, né? Tem capitalize. Vamos ver aqui o capitalize. Às vezes eu preciso, para executar uma função, eu preciso colocar aqui entre parênteses, tá? Às vezes eu não preciso. Vamos ver como é que ele fica. Ó, tá vendo? Como eu não coloquei entre parênteses, ele só executou a função dentro do meu nome, mas quando eu coloquei entre parênteses, ele deu um capitalize, que seria deixar a primeira letra como maiúscula, né? Tem outras que seria, no caso, acho que é o upper, que vai deixar tudo como maiúsculo, né? Algumas coisas do Python aqui, algumas funções que a gente tem, que são funções da própria linguagem, tá? Outro tipo de variável que a gente tem são as nossas variáveis booleanas, tá? Então, eu vou colocar aqui uma variável chamada sim, e vou colocar o nome como true. Para definir uma variável booleana, a gente define entre true ou false, 0 ou 1. Basicamente, a estrutura de desenvolvimento, de computação que a gente tem é baseada em 0 e 1, a não ser quando a computação quântica, a gente tem um vídeo aqui no canal falando da revolução tecnológica 4.0, que tem a computação quântica, que pode ser o mesmo estado ao mesmo momento, assiste lá, vale bem a pena. E aqui eu posso definir aqui true, e eu vejo o type, ele vai dar como booleano. Então, booleano tem o true or false, né, dentro desses types. Vamos só dar uma olhada em relação às funções que ele tem, para ver se aparecem algumas. Ele tem algumas funções em específico aqui, que eu já vi alguma mudança em relação só aos booleanos, tá? Você fala, pô, Rodolfo, mas você não sabe de cor todas as funções? Pessoal, eu tenho um perfil mais generalista, né? Então, vocês percebem aí que aqui no canal eu falo sobre várias tecnologias. Tem a minha especialidade, que é a inteligência artificial, que é a área onde eu estou me aprofundando, que eu estudo e vejo mais, tanto no meu trabalho quanto na minha parte pessoal, mas a linguagem de desenvolvimento de programação é mais você procurar a documentação, né? A gente tem uns sites, né? A gente tem, se você colocar aqui como Python e Documentation, ele vai trazer toda a documentação do Python com todas essas funções, você vai encontrar tutoriais, se você quer se aprofundar mesmo no Python, você consegue ter esse acesso, né? A gente tem aquelas execuções ali, como a gente já viu com o nome das funções, tem algumas funções que a gente decora, que são as que a gente utiliza mais, mas tem outras que todo grande programador, seja ele especialista, sênior, pleno ou júnior, ele vai precisar procurar na documentação, então não se apeguem tanto a isso, tá? Utilizem sempre a documentação. Tem um site também, que é o Stack Overflow, que é um site que tem uma comunidade muito grande. Eu prefiro o Stack Overflow.com, né, o online, desculpa, online não, o americano, né, porque a gente sabe, né, inglês e desenvolvimento e até mesmo data science, a gente vai encontrar muito mais pessoas falando do exterior, né, do que no Brasil. No Brasil, a gente tem uma comunidade muito boa de data science, mas se a gente for comparar mesmo, a gente tem uma documentação muito melhor e desafios que o pessoal já passou por lá, e a gente consegue buscar aqui algo do Python, como por exemplo how capitalize, vou gastar todo o meu inglês aqui para anos, tá? Acho que deve estar escrito até errado aqui. A string em Python. Outra coisa que você pode colocar no Google também, e ele vai mostrar para você. Olha, o inglês está tão bom que ele nem apareceu nada aqui direto, né? Acho que não fiz um search correto. Mas deixa eu colocar aqui no Google. Até ele me corrigiu aqui, capitalize estava faltando um i, tá? Ó, capitalize a string em Python. Não sei por que não apareceu no Stack Overflow direto, mas aqui já aparece, né? Então, Stack Overflow é uma grande comunidade de programadores, né? Que ele já mostra, tá vendo? Tem o capitalize e o upper aqui que a gente acabou de utilizar. Vale muito a pena utilizar até para recursos para data science, às vezes você encontra bastante aqui, tá? Mas é um fonte que você pode utilizar, não tem problema em utilizar. E quem falar que isso é errado, cara, tá errado, entendeu? Não tem essa, né? Não tem uma regra em específico que você precisa utilizar. Então você pode sim buscar as documentações, pode utilizar no Stack Overflow, é claro, não dá para ficar tipo
cada linha de código que você vai fazer não dá para ficar direto no Stack Overflow, né? A gente utiliza para problemas mais complexos, alguma coisa que a gente não está fazendo, e é claro, a gente tem essa, né? Conforme a gente vai evoluindo na linguagem, vai aprendendo mais, vai diminuindo o tipo de utilização do Stack Overflow, porque aqui a gente já viu como utilizar o Capitalize, aí a gente consegue utilizar lá, da próxima vez a gente já lembra, tá? Mas não tem problema, né? Não tem problema em utilizar, em buscar a documentação, né? Sempre busquem a documentação. Documentação de Python é muito boa, documentação de Pandas, de NumPy, de SciPy, de StatsModel, de Scikit-Learn, que a gente viu, Matplotlib, de Seaborn, todas as bibliotecas que a gente viu, as documentações são muito boas, então usem e abusem sempre que necessário, tá? E vai sempre melhorando o seu desenvolvimento, o seu aprendizado como um todo, tá? Então aqui a gente viu um pouquinho sobre os tipos das variáveis que a gente trabalha aqui no Python, tá? Vou deixando todas elas aqui, depois no arquivo vocês conseguem analisar com mais calma, tá bom? Vimos também a definição de funções, né? Para definir uma função, eu coloco um def, coloco o nome da função, vamos colocar aqui como a soma, né? Dois valores também. Vou só repetir o que a gente fez lá, parâmetro 1 e parâmetro 2. Eu não coloco chaves, na verdade eu coloco dois pontos e coloco agora aqui a minha função, né, a função que eu vou utilizar. Eu vou dar um return nela, parâmetro 1, vezes parâmetro 2. O vezes aqui, nós utilizamos o asterístico, tá? Mais e menos normal, tá? Para multiplicação e programação. Se essa é a primeira vez que você está fazendo um curso de programação, a gente utiliza a multiplicação para fazer a gente utiliza o asterístico para fazer a multiplicação e para dividir a gente utiliza a barra, tá? Que eu vou colocar o return ele vezes ele. Desculpa, ele vezes o outro parâmetro. Vou executar, tá? Tem que executar, nunca se esqueçam de não executar aqui. E aqui eu posso utilizar em outro bloco a função, né? E aqui a gente tinha A e a B lá em cima, que estava retornando como 15. Vou passar o parâmetro A e o parâmetro B, vou executar, e ele já dá a função aqui para mim. O B tá 10, né? Tá correto, né? Porque ele está fazendo a multiplicação. Então deixa eu organizar aqui, que a gente já fez definição de variáveis, né? Definição de tipo de variáveis. Aqui a gente viu as funções, que eu abri como texto, que eu abri como código. Seriam as funções. E uma coisa que a gente viu também já, né, que o Python ele é fortemente indentado. Então, se uma função não tiver indentada, aqui eu alterei e vou executar ela, né, para que fique na memória. Ó, ele já retornou para mim, ó, que ele esperava que esse bloco fosse indentado, né? Então, se não tiver indentado corretamente, ele não vai executar a função, tá? Ele precisa ter essa divisão para a gente. Bom, pessoal, a gente já tinha visto lá na parte de bibliotecas, mas vale a pena reforçar. Vou abrir uma outra parte aqui que seria os comentários. Tá? Se eu quero fazer um comentário dentro do meu código, isso falando só de código, tá? Eu utilizo o jogo da velha aqui e eu posso fazer um comentário. Tá? Ele executa por linha, tá? Tudo que está à frente ao jogo da velha, ao hashtag ou ao sharp, né, como a gente fala a respeito, ele executa, né? Como por exemplo, se eu der um print aqui, teste de comentários. Tudo que está aqui à frente, ele comenta, né? Se eu quiser abrir mais outra, ele comenta o que estava anterior, né? Tudo que está à frente ele fica comentado e não executa, tá? Essa é uma forma da gente fazer comentário. Se a gente quer fazer um comentário de um bloco, vamos supor aqui, vou até copiar a minha função que a gente criou e vou abrir aqui um novo bloco de código, vou colocar ela,
tá? Pô, mas Rodolfo, eu quero comentar ela inteira, né? O que eu posso fazer? Você pode utilizar 3 aspas duplas aqui. Se utilizando 3 aspas duplas, ele comenta todo o bloco, né? E não permite executar. Aqui ele executou porque não tinha nada em relação a esse bloco, tá? Mas até aqui vou colocar como soma 2, tá? Se eu quiser aqui chamar o soma 2 com A e B, que são as nossas variáveis lá, que alterei só o nome da função, tá? Ele já diz ó, que ele dá um erro, né? Toda vez que a gente faz alguma coisa errada aqui, ele já retorna pra gente como erro. E diz que o soma 2 não foi definido, né? Então é um bloco de comentário aqui que a gente pode fazer, não só com o nosso sharp ali, ou hashtag. E que eu posso voltar a printar com o teste, só para mostrar para vocês que ele executa somente o que não está comentado, tá? São as formas que a gente pode comentar os nossos blocos. Então, galera, hoje a gente viu um pouquinho mais sobre a linguagem, né? Um pouquinho mais sobre detalhes aqui, vimos os tipos de variáveis, né? E demos uma reforçada de como funciona aqui no Jupyter, utilizar as funções, utilizar os comentários, tá? Tem mais vídeo aqui, então te espero já no próximo. Valeu!